Então, tarefa de hoje, estudar, pensar, análise sintática. Essa é a primeira de 3 partes de aulas que nós veremos sobre sintaxe. Nesse primeiro momento, a gente vai pensar na sintaxe a partir de 2 perspectivas, tá? Sujeito e predicado, certo? Quando a gente fala em análise sintática, em sintaxe, a gente precisa ter alguns preconceitos, algumas ideias formuladas, alguns conhecimentos prévios já consolidados. Quais são eles? Em primeiro lugar, a ideia de frase, oração e período. Frase é todo e qualquer enunciado que contenha sentido, certo? Há uma obrigatoriedade na frase de se ter sentido. Por exemplo, as cortinas se fecharam. É uma frase que tem sentido. Se eu disser bom dia, é uma frase que tem sentido. Se eu disser a televisão estragou, é uma frase que tem sentido. Por sua vez, a oração não tem uma obrigatoriedade de ter sentido, mas tem uma obrigatoriedade de verbo. Então, uma oração, para ser oração, tem que ter obrigatoriamente um verbo. E mais que isso, cada oração contém um verbo, o seu verbo, a sua ação. E o número de orações pode ser contabilizado pelo número de verbos. E aí nós chegamos no período. O período é um conjunto de orações que termina no ponto. E um período, para ser período, tem que ter obrigatoriamente sentido. Nesses moldes, todo período pode ser uma frase. É uma frase. Tá? Nem toda frase pode necessariamente ser uma oração ou um período. Pode, mas não necessariamente, porque pode ter o verbo ou não. Uma oração pode ser uma frase e pode ser um período, tá? Mas não necessariamente ter sentido. Certo? Então, essas ideias elas precisam ficar claras. Segundo momento, o que nós temos que pensar? O que a gente está estudando? Então, nós estamos estudando categorias relacionais dentro de uma oração, de um período. Então, nós estamos estudando a oração. Nós saímos da morfologia, que era o estudo de uma palavra, e pensamos agora numa relação frasal, numa relação maior. A sintaxe é o estudo disso. E essa relação frasal, ela se dá a partir de 3 categorias. Nós temos os elementos que são essenciais, nós temos os elementos que são acessórios e nós temos os elementos que são integrantes. Os elementos essenciais são os elementos imprescindíveis a toda e qualquer oração. Toda e qualquer oração tem obrigatoriamente sujeito e predicado. Nós precisamos demarcar, categorizar sujeito e predicado em todas as orações. Então, se nós, por exemplo, nos depararmos com um período composto por 5 orações, obrigatoriamente nós precisamos categorizar 5 sujeitos e 5 predicados. Isso é essencial, inerente, genuíno, não pode funcionar de forma diferente. Agora, por sua vez, esses sujeitos e esses predicados, eles podem ser compostos, formados, constituídos de outros elementos menores, de partezinhas. Algumas dessas partezinhas, elas podem ser acessórias, ou seja, não fazer falta nenhuma, eu posso tirar e não vai fazer diferença, e a gente chama, então, esses termos de termos acessórios. E outras partes, elas integram o sujeito, integram o predicado. Elas são importantes para a construção do sujeito e construção do predicado. Então, se tornam elementos integrantes, são termos integrantes da oração. Certo? A gente vai ver um pouquinho
Na verdade, um pouquinho dos termos integrantes, um pouquinho dos termos essenciais. Vamos dar ênfase hoje aos termos essenciais e os termos mais gerais, e aí pensando numa sintaxe simples, de uma forma mais robusta, é na aula seguinte. Então, a gente vai pensar em sujeito e predicado hoje aqui. E alguns elementos que compõem esse sujeito e esse predicado. Mas nós não vamos avançar, porque precisamos lentamente deglutir o que estamos vendo. Então, a gente vai partir da ideia do que é um sujeito e o que é um predicado. Então, já sabemos que toda oração tem sujeito e toda oração tem predicado. Já sabemos que é obrigatório a identificação e o uso de um verbo em uma oração. Sendo assim, a gente sempre deve começar uma análise sintática pelo verbo. Quais são os verbos, ou qual é o verbo da oração? Nós temos aqui algumas frases isoladas, a gente sempre começa assim, de uma maneira mais simplista, e depois vai complexificando a nossa problematização. Pedro ganhou o prêmio. Com o verbo aí é ganhar. Maria e Vitória saíram da escola. Verbo, sair. Todos os alunos da nossa escola foram aprovados. Aí a gente tem um verbo composto, uma locução verbal, né? Foram aprovados. Vendem-se flores. Aí nós temos o verbo vender. Caíram as folhas das árvores. Aí nós temos o verbo cair. Encontramos, identificamos todos os verbos. Agora, para encontrar o sujeito, o que nós faremos? Vamos perguntar para o verbo quem é que. Quem é que ganhou o prêmio? Pedro. Pedro é o sujeito. Quem é que saiu da escola? Maria e Vitória. Então, Maria e Vitória são sujeito. Quem é que foi aprovado? Todos os alunos da escola. É o sujeito também. O que é vendido? Quem é que é vendido? Flores. Logo, flores é o sujeito. Quem é que caiu? As folhas das árvores. As folhas das árvores é o sujeito. Então, a gente tem aí os sujeitos marcados, e aí vocês podem observar também que não há um compromisso na sintaxe, no uso. Vocês podem observar que são frases isoladas, mas são frases cabíveis ao nosso cotidiano. E aí, da gramática normativa à gramática descritiva, passando pela funcional e das construções, não há garantias, não há regras que delimitem a posição do sujeito na oração. Tá? E isso é bem importante ser frisado. Por quê? Porque em várias provas, várias questões, em várias formas de problematizar, muitas vezes há equívocos nessa identificação de sujeito e confusões. Então, o sujeito ele pode vir no início da frase, como as três primeiras, como Pedro, Maria e Vitória, todos os alunos da escola, e eles podem estar no final, no meio da frase, como flores e as folhas das árvores. Ainda não tem um tamanho delimitado também para o sujeito. Então, por exemplo, Pedro é uma palavra só, e é um substantivo, e pode completar esse sujeito. Nós temos Maria e Vitória, que são duas palavras, aí, dois substantivos e o e, compondo o sujeito. A gente pode ter um sujeito maior, como todos os alunos da nossa escola. Pode ter um substantivo simples, como flores. E pode ter, então, um grupo de palavras como as folhas das árvores também. Poderia ser preenchido por um pronome também. Eu ganhei o prêmio, por exemplo, o eu seria o sujeito. Então, o sujeito ele pode ser preenchido de diferentes formas. Um verbo pode ser o sujeito, inclusive. Se eu disser, por exemplo, perder é ganhar. Então, o que é? Ganhar. Perder. Então, perder é, nesse caso, o sujeito da oração. Logo, não há uma obrigatoriedade e não há uma norma a se seguir quando a gente se preenche sujeito e se preenche predicado. Certo? E isso é importante saber. O sujeito tem 5 tipos, 5 categorizações diferentes.
Então, nós podemos identificar o sujeito como simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, e são esses que nós estudaremos na sequência. Então, nós temos, por exemplo, o sujeito simples, que é composto, é constituído por um núcleo. Nós temos aí um núcleo compondo o sujeito. Observem os exemplos. A verdade será dita. Quem é que será dita? A verdade. A verdade é o sujeito. Agora, dentro desse sujeito, a verdade, nós temos um núcleo, que é a palavra principal, que é verdade. Uma vez que a gente tem um núcleo só, a gente tem um sujeito simples. Aqueles garotos invadiram a nossa casa. Quem é que invadiu? Aqueles garotos. Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Garotos. Então, sujeito simples, porque há apenas um núcleo. Caíram flores na festa. O que é que caiu? Flores. Observe que aí o sujeito está no meio da frase, comprovando aquilo que eu disse anteriormente, que não há uma posição correta, uma posição adequada para o sujeito. Como é uma palavra só, então a gente tem aí um sujeito simples. A própria palavra é o núcleo. Eles venderam tudo, também uma palavra só, quem é que vendeu eles? Logo, eles é o núcleo do sujeito e também já compõe o sujeito simples. Então, o sujeito simples, ele é constituído de apenas um núcleo. Em contrapartida, o sujeito composto possui mais de um núcleo. Pode ser 2, 3, 4, quantos forem. Verdades e mentiras serão ditas. Então, nós temos dois núcleos aí, verdades e mentiras. Aqueles garotos e seus comparsas invadiram a nossa casa. Então, nós temos garotos e comparsas como núcleos do sujeito, logo, sujeito composto. Caíram flores e folhas na festa. Então, flores e folhas compõem o sujeito composto. Eles e elas venderam tudo. Novamente, dois elementos e temos aí um sujeito composto. Então, o sujeito composto, ele é constituído de mais de um núcleo. Pode ser dois, como todas as frases dispostas nos slides, e pode ser mais de dois. Se eu disser, por exemplo, aqueles garotos, suas amigas e seus comparsas invadiram a nossa casa. Então, nós teríamos três núcleos, e pode ser mais de três também, sem problema algum. Nós temos o sujeito oculto na sequência. Se alguém quiser registrar, o sujeito oculto tem alguns nomes diferentes. O nome mais popular, mais conhecido, é oculto, mas o sujeito oculto ele pode ser conhecido também como sujeito subentendido, elíptico ou desinencial. Todos esses são o mesmo sujeito, é o oculto. São nomes diferentes para o oculto. Elíptico, desinencial ou subentendido. Como que vai funcionar o oculto? O oculto funciona quando o verbo estiver em primeira ou segunda pessoa, gramatical, desde que não apareça na frase, desde que não esteja claro, oculto. Ele tem que estar oculto. Comprei um carro. Quem é que comprou? Eu, primeira pessoa do singular. Joguei futebol ontem pela tarde. Quem é que jogou? Eu. Está oculto também, primeira pessoa do singular. Compraste o caderno para o desenho? Quem é que comprou? Tu. Logo, segunda pessoa do singular, oculto também. Chegamos cedo da escola. Quem é que chegou? Nós. Oculto também, porque não aparece. Então, todas essas orações dispostas aí formam um sujeito oculto, porque todas elas são preenchidas pela primeira ou segunda pessoa, e essas pessoas gramaticais, elas não estão explícitas nas orações. Sujeito indeterminado ocorre quando nós temos geralmente um verbo em terceira pessoa, do singular ou do plural, e esse sujeito ele não pode ser
identificado, determinado, a gente não sabe quem é. Disseram a verdade. Quem é que disse? Alguém. Sujeito indeterminado. Invadiram nossa casa. Quem é que invadiu? Alguém. A gente não sabe. Indeterminado. Precisa-se de folhas e livros. Quem é que precisa? Alguém. A gente não sabe. Trata-se de simples histórias. Né? Quem é que trata? A gente não sabe. Também sujeito indeterminado. E aqui abre-se um parênteses, abre-se um rodapé para a gente pensar esses Cs que estão aí nessas duas frases finais. Esses Cs aí, eles se configuram como índice de indeterminação do sujeito, já que estão com os seus sujeitos indeterminados, certo? Então, identificar o tipo de sujeito também auxilia a pensar na função do C, que é tão problematizada. O C tem 16 funções morfossintáticas na língua portuguesa. Uma delas é índice de indeterminação do sujeito. E aí a gente já começa a listar, a pensar que essa categoria já está vista, então a gente já sabe identificar. Identificando o sujeito indeterminado, a gente também identifica o índice de indeterminação do sujeito. Opa. Sujeito inexistente ocorre com o não preenchimento, na verdade, do sujeito. Mas nem por isso ele deixa de ser categorizado. Por isso que a gente classifica como inexistente. Porque não há uma pessoa exercendo a ação. Não há um espaço ocupado. Há pessoas lindas aqui. Então, as regras, na verdade, do sujeito inexistente. Quando o verbo fazer indicar tempo, ou quando o verbo haver indicar tempo no sentido de existir, teremos um sujeito inexistente. Há pessoas lindas aqui. Ou seja, existem pessoas lindas aqui. Faz calor. Nós temos, então, o fazer indicando tempo e o haver no sentido de existir. Logo, essas frases, elas são categorizadas com sujeito inexistente. Há que se abrir aqui um rodapé também, para a gente pensar a diferença de haver para existir. Porque a regra diz que o verbo haver, no sentido de existir, forma uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente. Agora, o verbo existir, ele vai formar sujeito normal. Então, se eu disser há pessoas lindas aqui, eu tenho o quê? Um sujeito inexistente aí. Agora, se eu disser existem pessoas lindas aqui, o que acontece? Eu troco, eu alterno de oração sem sujeito, de sujeito inexistente, para um sujeito simples. Quem é que será o sujeito de existem pessoas lindas aqui? Pessoas. As pessoas lindas, né? Pessoas lindas compõem o sujeito nesse caso. Certo? Quando os verbos indicarem fenômenos meteorológicos, também nós teremos um sujeito inexistente. Choveu muito ontem. Nevou na Serra Gaúcha, por exemplo. O verbo bastar, e eu escrevi errado, né? É bastar e chegar, não é querer. Bastar e chegar no imperativo. Basta, chega. Então, a gente tem esbarrando nessas exclamações, nós temos o sujeito inexistente. Os verbos ser e estar indicando tempo. Está tarde e são 23 horas. E aqui a gente esgota os tipos de sujeito, a gente fecha os tipos de sujeito. E aí vale lembrar, vale ressaltar que o sujeito, ele pode ou não ser preenchido. Então, nesse caso aqui, a gente não tem o preenchimento físico de um sujeito. Vamos configurar o sujeito como inexistente. No indeterminado, a gente também não tem um preenchimento, porque o sujeito ele vai ficar fora da frase, externo à frase. No sujeito oculto também, externo à frase. Agora, no sujeito composto e no sujeito simples, os sujeitos eles são claros, eles aparecem. Mas isso não significa que isso é estanque, certo? Então a gente tem que sempre pensar que a língua é móvel e a língua é dinâmica, e elas podem acontecer, podem ocorrer diferentes mobilidades na língua. Inclusive, eu posso transformar um sujeito oculto em um sujeito simples ou composto. Se eu disser, por exemplo, eu comprei um carro.
Então, nós temos aí a frase transposta do sujeito oculto para um sujeito, aliás, do sujeito oculto para um sujeito simples. E se eu disser, por exemplo, eu e Maria chegamos cedo da escola, nós temos aí um sujeito que deixa de ser oculto e passa a ser composto. Tá? Então, a gente sempre tem que olhar cada caso de uma forma particular para não se confundir. Pensar sempre na mobilidade da língua, certo? Como é o caso do verbo chover, que está ali nos fenômenos meteorológicos. Sim, chover sempre sempre vai formar um sujeito inexistente? Não. Precisa estar indicando fenômenos meteorológicos. Caso contrário, não formará oração sem sujeito ou inexistente. Observem aquele caso lá das flores. Eu poderia propor aqui: choveram flores e folhas na festa. Então, aí o chover não está indicando estação meteorológica. Uma vez a gente tem aí, continua tendo o sujeito composto, certo? Então tem que tomar cuidado. E a gente parte para o predicado. E o que é o predicado? Nós identificamos o sujeito, reservamos o sujeito, categorizamos o sujeito. O que sobrar dentro da oração será predicado. Então, por exemplo, observem aqui voltando. No sujeito simples, a verdade será dita. A verdade é o sujeito, será dita é o predicado. Aqueles garotos invadiram nossa casa. Aqueles garotos é o sujeito, invadiram nossa casa, predicado. Caíram flores na festa. Flores é o sujeito, caíram na festa, é predicado. Eles venderam tudo. Eles é sujeito, venderam tudo, é predicado. Da mesma forma, as frases da sequência serão ditas é o predicado, invadiram nossa casa é predicado, caíram na festa é predicado, venderam tudo é predicado. No caso do oculto, do inexistente e do indeterminado, toda a frase será predicado. Então, comprei um carro é predicado, joguei futebol ontem pela tarde é predicado, compraste o caderno para desenho é predicado, chegamos cedo da escola é predicado, todos os indeterminados aqui também são predicados, todos os inexistentes também são predicados, certo? Então, nesse caso, nos casos em que o sujeito fica externo à frase, toda oração se constitui como predicado. E o predicado ele é dividido em verbal, nominal e verbo nominal, certo? E aí a gente vai ver um caso a caso, cada um nas suas características. O predicado verbal, ele possui como função, como preenchimento essencial, um verbo de ação. Então, para termos um predicado verbal, a gente tem que ter obrigatoriamente um verbo de ação. Para quem não lembra as categorizações do verbo, o verbo ele pode ser bipartido. Existem dois tipos de verbo na língua portuguesa: os verbos de ação e os verbos de estado, certo? Os verbos de ação são todos aqueles que indicam uma movimentação objetiva ou subjetiva. Por exemplo, ganhar, gostar, dar e começar, que estão aí nos espaços vermelhos, marcados em vermelho. Ganhei rosas vermelhas. Quem é que ganhou? Eu. Sujeito oculto. Nesse caso, tudo que sobrou, ou seja, a frase toda, será predicado. Eles gostam de chocolates? Gostam. Quem é que gosta? Eles. Eles é o sujeito simples. Tudo que sobra, gostam de chocolates, é predicado. Todos deram abraços no aniversariante. Nesse caso, deram é o verbo. Quem é que deu? Todos. Sujeito simples. Tudo que sobrou é predicado. As aulas começaram. O que é que começou? As aulas. E aí nós temos o predicado com uma palavra só, que pode também. Tá? Então a gente pode ter o predicado com a frase inteira, pode ser uma parte da frase, ou pode ser uma palavra só. Certo? E o predicado também não tem ordem. Né? Deu a coincidência aí
de todos os predicados estarem no finalzinho, mas pode acontecer de o predicado estar no início e o sujeito depois, como a gente viu anteriormente. Os verbos que estão aí são todos verbos de ação: ganhar, gostar, dar e começar, certo? Por isso que compõe esse predicado verbal, esse chamado predicado verbal. E o predicado verbal, ele pode, o verbo de ação, né, que compõe o predicado verbal, ele pode ter subdivisões. Então, a gente tem aí, quem lembra das aulas da escola vai lembrar, né, dessas nomenclaturas que estão dispostas. A gente pode ter um verbo transitivo direto, que é aquele que pergunta o que ou quem. Ganhei. Ganhei o quê? Rosas vermelhas. Então, o verbo ganhar é um verbo transitivo direto porque pergunta o quê? E tem resposta na frase. Eles gostam. Gostam de quê? De quem? Ah, então, e tem resposta na frase que é de chocolates. Então, é um verbo transitivo indireto. Os indiretos, eles são aqueles verbos que têm uma preposição na pergunta e na resposta. Todos deram. Deram o quê? Abraços. Em quem? No aniversariante. Aí a gente tem um verbo que faz duas perguntas. E para essas duas perguntas, há duas respostas. Na primeira pergunta, o quê? A resposta é abraços. E na segunda pergunta, em quem? A resposta é no aniversariante. E aí a gente percebe que essas duas perguntas, elas são preenchidas, né, de forma diferente, porque as perguntas são diferentes. Então, o verbo ele passa a ser transitivo direto e indireto, certo? E ainda posso ter um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pergunta nada. As aulas começaram, ponto. Não há pergunta alguma, tá? Talvez vocês devem estar se perguntando quanto à questão dos objetos. E aí, em outro momento, a gente vai pensar aí o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Por hora, a gente vai ficar na transitividade dos verbos. O predicado nominal, ele é preenchido a partir de dois pré-requisitos, que é os verbos de estado, também chamados verbos de ligação, e um predicativo, que é uma característica. O que são verbos de estado, os verbos de ligação? Quais são, melhor dizendo? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar-se. Esses são os verbos de ligação. E eu sugiro que vocês anotem, escrevam e decorem. Isso será essencial para as aulas de sintaxe. Certo? Então, nós temos, por exemplo, as rosas vermelhas parecem lindas. Temos aí o parecer, que é um verbo de estado, é um verbo de ligação. E lindas, que é um predicativo do sujeito, é a característica das rosas vermelhas. Então, a gente tem o predicativo do sujeito lindas e o verbo parecer como verbo de ligação. Logo, parecem lindas é um predicado nominal. Os chocolates estão deliciosos. Nesse caso, nós temos o verbo estar, que é um verbo de ligação, e deliciosos o predicativo, que é a característica de chocolates, que é o sujeito. Logo, é um predicativo do sujeito. Todos da sala permanecem saudáveis. Permanecem é um verbo de ligação. Saudáveis é o predicativo, qualificando todos da sala. Logo, saudáveis é um predicativo do sujeito. Há uma outra técnica de identificar tanto o verbo da ligação quanto o predicado nominal. Se vocês memorizam os verbos de ligação, vocês conseguem fazer essa identificação. Os verbos de ligação, eles podem ser intercambiáveis, ou seja, trocáveis uns pelos outros, sem prejuízo semântico, sem prejuízo de sentido. As rosas vermelhas parecem, estão, são, permanecem, continuam, tornaram-se lindas. Eu posso fazer um intercâmbio. Da mesma forma, isso pode ocorrer com o verbo estar, na segunda frase, e com o verbo permanecer, na terceira. O predicado verbo nominal é um predicado híbrido, certo? Nós hibridaremos
a gente vai herdar uma parte do verbal e uma parte do nominal e formaremos aí um predicado mesclado. As rosas vermelhas crescem lindas. Quem é que cresce? As rosas vermelhas. Nós temos aí o sujeito. Predicado crescem lindas. Nesse predicado a gente tem o verbo crescer, que é um verbo de ação. O verbo de ação ele pertence ao predicado verbal. Então a gente já pensa, ó, pode ser verbal. Por que, que não é unicamente verbal? Porque tem o lindas, que é um predicativo. E o predicativo, ele é nato, ele é herdado do nominal. Então por isso que fica um predicado híbrido. Esse predicado fica verbo nominal, porque tem um verbo de ação e um predicativo que é característica. Fizemos doces deliciosos. Aliás, fizemos chocolates deliciosos. Então, fazer é um verbo de ação. E nós temos deliciosos aí, que é uma característica. Logo, um predicativo. Então, nós temos um verbo de ação e um predicativo. Uma vez sendo isso, nós temos um predicado verbo nominal também. Todos da sala estudavam alegres. Estudar é um verbo de ação, alegres um predicativo. Novamente, formamos um verbo nominal por essa caracterização híbrida. Vale destacar que o predicativo ele pode ter duas facetas. Ele pode ser do sujeito ou do objeto. Observem a primeira e a terceira frases. Na primeira, quem é que é linda? As rosas vermelhas. Então, lindas caracteriza rosas vermelhas. Então, lindas é um predicativo do sujeito. Todos da sala estudavam alegres. Quem é que é alegre? Todos da sala. Logo, alegres é um predicativo do sujeito. Agora, quem é que é delicioso? São os chocolates. E aí, os chocolates é um objeto direto. Na sequência, a gente vê os objetos, e aí a gente vai entender direitinho a diferença do direto para o indireto, mas a gente já pode adiantar que o deliciosos vai caracterizar um objeto, que é chocolates. Então, deliciosos é um predicativo do objeto direto, não é do sujeito, porque não é a característica do nós, é a característica dos chocolates. Então, essa é a parte inicial, esses são os termos essenciais da oração, a gente fez aqui uma divisão rápida, uma divisão bem sucinta, simples, para a gente entender o que é um predicado, o que é um sujeito e como eles funcionam. Agora a gente vai partir para duas perspectivas textuais e também literárias, certo? Na verdade, uma não é um trecho de uma obra, mas vai ajudar a gente a pensar. E aí eu fiz uma separação, né, uma exemplificação. Eu trouxe dois textos, duas obras, uma literária e uma considerada mais de massa, só como exemplo, para a gente também pensar um espacinho de literatura e de indicação de leituras na aula. Então, a primeira obra que eu faço referência é o querido John, dos Parks, O que você faria com uma carta que mudasse tudo? Quem já leu ou quem já assistiu o filme, tem o filme também, e quem não leu e não assistiu, a gente vai ver a sinopse, e talvez seja um frame para que vocês assistam ou leiam a obra. É uma obra, assim, bem simples e rápida também de ser lida. Então, eu vou passar para a sinopse do livro. Quando Savannah entra em sua vida, John sabe que está pronto para começar de novo. Ele, um jovem rebelde, se alista no exército logo após terminar a escola, sem saber o que faria de sua vida. Então, durante sua licença, ele conhece Savannah, a garota de seus sonhos. A atração mútua cresce rapidamente e logo transforma-se em um tipo de amor que faz com que Savannah jure esperá-lo concluir seus deveres militares.
Mas ninguém pôde prever o que os atentados de 11 de setembro pudessem mudar o mundo. Aliás, o mundo todo. E como muitos homens e mulheres corajosos, John deveria escolher entre seu amor por Savannah e seu país. Agora, quando ele finalmente retorna para a Carolina do Norte, John descobre como o amor pode transformar as pessoas de uma forma que jamais poderia imaginar. E aí a pergunta inicial, na verdade, que é jogada, depende da edição, na contracapa do livro, né? O que você faria com uma carta que mudasse tudo? Porque quando ele está no exército, ele escreve, ele recebe, então, a carta dela. E essa carta realmente muda toda a dinâmica e todos os rumos, né, do enredo, certo? E aí a gente tem dois gêneros em um só, que é o gênero carta e o gênero romance. E aqui eu marquei alguns verbinhos para nós pensarmos na função do verbo e como o verbo pode ajudar a gente a se expressar, e aí a gente pode até pensar também em escrita criativa, e a segunda obra talvez exemplifique com mais intensidade. O que eu quero dizer é que nós podemos, a depender da nossa construção sintática, atribuir e construir diferentes sentidos e polissemias, certo? Então, a gente tem, por exemplo, lá no primeiro verbo destacado, sabe, John sabe. Sabe o quê? É que está pronto para começar de novo. Então, a gente tem aí um verbo transitivo direto, que poderia não ser necessariamente transitivo direto. A gente poderia, inclusive, tirar esse objeto direto que está aí e deixar ele subentendido, né? Ou entregar para o leitor preencher esse objeto, certo? Então, a literatura, ela tem também essa função, apesar desse texto não ser literário, né? Vale ressaltar, é uma sinopse apenas, a literatura tem essa função de brincar, e se brinca morfologicamente e sintaticamente. E aqui está pensando nas contribuições da sintaxe para a escrita. Sabe que está pronto para começar de novo. O verbo estar aí, é o verbo de ligação. Observem que na sequência já vem o predicativo pronto, e aí a gente poderia utilizar diferentes predicativos na sequência. Ele, um jovem rebelde, se alista no exército logo após terminar. Quem que vai terminar? É o ele. Então, observem que o sujeito está lá no início do período, tá? Comprovando aquilo da extensão de um período, de uma oração, certo? Terminar o quê? A escola. Então, terminar aí funciona como um verbo transitivo direto. E a função semântica do verbo vai também ditar muito a transitividade. Saber a transitividade vai ter algumas implicações no futuro, no nosso futuro, sabe? Saber transitividade implica em saber várias questões, inúmeras questões de sintaxe, e saber transitividade implica em, na sequência, saber regência e saber, inclusive, utilizar a crase. Ele conhece Savannah, aí a gente tem o sujeito ele, que é um sujeito recategorizado, porque ele quem é? É o John, que está lá em cima, a gente tem uma recategorização aí, um pronome que está referenciando John, sujeito simples, conhece quem? Savannah, verbo transitivo direto. E logo, atração mútua, cresce. Quem é que cresce? Atração mútua, verbo intransitivo. Aliás, sujeito, né? Atração mútua, sujeito. E o verbo intransitivo, uma vez que não pergunta o que, quem, etc e tal. E logo transforma-se. Quem é que se transforma? A atração mútua. Então, observe que o mesmo sujeito, ele serve para dois verbos, certo? Isso vocês vão aproveitar ou podem aproveitar quando vocês estão, por exemplo, numa escrita acadêmica ou numa escrita de uma redação, repetindo várias vezes uma mesma palavra, usar
técnica que é a elipse. Muitas vezes a gente usa uma vez só o sujeito e deixa a segunda, a terceira ou o quarto verbo subentendido, com o sujeito na forma elíptica, na forma oculta. Mas ninguém pode prever que os atentados de 11 de setembro pudessem mudar. Tá? Na verdade, eu esqueci de marcar o pudessem, porque é um verbo composto, né? Pudesse marcar. Quem é que pode marcar, né? Quem é que pode marcar? Os atentados. Os atentados de 11 de setembro. Certo? Mudar o quê? Quem? O mundo todo. Então, a gente tem aí um verbo transitivo direto, composto, na verdade, né? Uma vez que o verbo auxiliar não está marcado. Eu acabei esquecendo de marcar. E depois, lá no finalzinho, a gente tem John descobre, né? E aí a gente tem a retomada do John, apesar de, em alguns casos, usar o recurso do pronome, em outros, usar a elipse, a gente tem aí a recategorização, a reutilização, desculpe, do sujeito, né, do nome, que é John. Descobre, descobre o quê? É como o amor pode transformar as pessoas de uma forma que jamais poderia imaginar. E aí o descobrir funcionando como um verbo transitivo direto. E aí a gente está falando de sintaxe. Sintaxe simples, mas a gente já dá um pulo para sintaxe complexa. Vocês podem notar que várias categorias aí, elas vão funcionar com verbos preenchendo as categorias. Essa última, por exemplo, John descobre o quê? Como o amor pode transformar as pessoas de uma forma que jamais poderia imaginar. Então, eu tinha dito para vocês lá no início que a gente conta o número de orações pelo número de verbos. Então, descobre um verbo, pode, né? Ali no pode transformar, né? Tem dois verbos aí, um principal e um verbo, o pode auxiliar, e o verbo transformar como verbo principal. Contabilizamos um outro verbo, uma outra oração. As pessoas de uma forma que jamais poderia imaginar. O poderia também funcionando como auxiliar e o imaginar como verbo principal. Então, nós temos três verbos aí, três orações, né? Na verdade, nesse período não, porque a gente tem uma quarta oração lá em cima, que eu não vou mexer agora, tá? Só para dar exemplo. Então, a gente tem aí o John descobre, isso é as cenas dos próximos capítulos, tá? John descobre a oração principal, como o amor pode transformar as pessoas de uma forma, é a oração subordinada substantiva objetiva direta, porque tem a função de um objeto direto preenchendo ou respondendo à pergunta do verbo transitivo direto descobrir, que jamais poderia imaginar, funcionando como uma oração subordinada adjetiva restritiva, uma vez que esse que é um pronome relativo, aula anterior, dá para substituir por a qual, e tem uma função adjetiva, certo? Então, por isso que é uma adjetiva restritiva. Restritiva porque não tem vírgulas, como eu disse, são aulas que virão na sequência. Ficou lá em cima, né? Ainda uma subordinada adverbial temporal, que é quando ele finalmente retorna para a Carolina do Norte. E aí a gente tem do agora até o imaginar um período composto por subordinação, formando 4 orações, uma principal e 3 subordinadas. Isso é sintaxe, tá? Eu poderia fazer isso com o texto inteiro. Então, dentro desse período, nós temos 4 orações. Dentro dessas 4 orações, nós temos 4 sujeitos e 4 predicados. Certo? Vocês viram como o português pode também ser delicioso. E aí, um próximo exemplo de obra literária e de como a sintaxe pode funcionar na literatura é o Pequeno Príncipe. Eu trago um trecho que é enigmático. Acho que o querido John, ele
pode se encaixar na literatura de massa como talvez uma das principais obras na literatura de massa, e o Pequeno Príncipe, uma das principais obras dentro da literatura universal. Tá? E aí, pensando na literatura enquanto cânone, aqui. Do Pequeno Príncipe, eu selecionei um trecho para a gente pensar na construção sintática e semântica, na verdade, que é um dos trechos mais lindos da literatura universal. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro amigos, disse. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona, e por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei o barulho de passos que terá diferente dos outros, que será diferente dos outros. Os outros me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora como música. E depois, olha, vês lá longe o campo de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelo cor de ouro, e então serás maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do vento do trigo. E aí segue o diálogo entre o pequeno príncipe e a raposa. E se dá aí um dos capítulos, talvez, eu não pude reproduzir o capítulo inteiro, mais enigmáticos e significativos da literatura universal, certo? E talvez mais, ou com maior densidade filosófica. E aí, para a gente pensar em algumas questões sintáticas, para ver como há essas inversões que eu comentei lá no início da aula. Perguntou o príncipezinho. Quem é que perguntou? O príncipezinho vai ocupar a função de sujeito aí, né? Tu és bem bonita. Quem é que é? Tu, sujeito. E aí esse predicado é nominal porque o verbo é de ligação e o bonita é um predicativo do sujeito. Sou uma raposa. Quem é que é? Eu. Aí a gente tem um sujeito oculto, né? Porque é a primeira pessoa, e uma raposa o predicativo. E aí a gente vê a forma diferente de brincar que a literatura propõe e as inversões sintáticas possíveis que a língua também permite com que o escritor ou qualquer falante, né, se ocupe e use da palavra. Disse a raposa. Quem é que disse? A raposa. Então, observem aí essa função, essa inversão, né? Muitas vezes do sujeito não aparecer na frente do verbo. Não me cativaram ainda. Novamente a gente tem aí, quem é que cativou? Alguém, o sujeito indeterminado, mas essa indeterminância, ela vai imprimir uma significação para o contexto. Há uma necessidade desse sujeito ser indeterminado, impreciso, né?
para que mais tarde o sentido de criar laços seja posto, certo? O que quer dizer cativar? E aqui eu quero chamar atenção para uma. Eu fiz essa marcação por um motivo especial, por um motivo, né, estrutural especial, para dizer que não necessariamente o sujeito vai ser preenchido com um elemento que faça total sentido para nós. Porque a gente tem um sujeito simples, que quer dizer cativar. Né? O que é o sujeito, nesse caso. Se eu disser, por exemplo, a palavra quer cativar, a palavra seria o sujeito. Então, a gente tem aí uma posição ocupada no sujeito, que é o que. Então, quando a gente fala em sintaxe, a gente também tem que pensar isso, né? Em preenchimento de espaços, né? pela palavra, ou por palavras. Significa criar laços, né? Então, criar laços é o sujeito também. Aí observem que é um sujeito preenchido por verbos, né? Criar laços significa alguma coisa, né? Significa. Aí tem uma intransitividade do verbo significar. Minha vida é monótona. O como verbo de ligação, né? E aí também a configuração do predicativo e as palavras que preenchem esse sujeito e esse predicativo darão uma conotação também para o texto. Os outros me fazem entrar debaixo da terra. E aí a gente tem aí novamente o fazer entrar, que é um verbo composto, conforme eu tinha dito lá no exemplo do texto anterior. O trigo para mim é inútil. Novamente aí o verbo de ligação, a questão do inútil como predicativo, o trigo para mim, né, se configurando como sujeito. Os campos de trigo como sujeito de não me lembram coisa alguma. Aí esse lembrar é lembrar o que, para quem, né? E o lembrar, ele tem diferentes transitividades, e essa transitividade aí ela é posta com um objetivo também. Né? Esse lembrar alguma coisa e para alguém tem um significado, tem uma construção semântica para o trecho próprio. E aí, por fim, eu amarei o barulho do vento do trigo. Né? Amarei o que? O barulho. E aí a gente tem esse barulho também adjetivado por meio de locuções, que é do vento do trigo. Né? Então, houve aí uma opção por se construir um, por se construir uma caracterização a partir de uma locução. Tá? Então, quando a gente escreve, a gente tem essa opção de construir trechos, parágrafos, textos de diferentes formas e com diferentes objetivos, porque a gente pode pensar que a escrita criativa ela tem essa liberdade, talvez maior, de a gente brincar com as transitividades ou as intransitividades, tanto das palavras no sentido de nome, e tanto das palavras no sentido de verbos. A gente tem a possibilidade, ou as N possibilidades de construções de escritas textuais em textos mais formais, como textos acadêmicos e textos e redações de vestibulares ou do próprio Enem. E tem essa possibilidade de se usar, às vezes, a elipse, que é esconder, deixar oculto os termos para evitar as repetições. Hoje a gente pode usar a recategorização por meio de pronomes, a recategorização por meio da retomada da mesma palavra, a recategorização por meio de sinonímia, por meio de hiperonímia. A gente vai ver isso na aula de semântica, a gente vê isso na aula de semântica, mas o que eu quero chegar aqui, a conclusão que eu quero chegar com vocês é que está tudo interligado, da fonética à semântica, e não tem como pensar numa gramática de uma forma isolada, e na verdade tudo está a serviço de uma semântica, tudo é a serviço de uma semântica, e a semântica é que ordena
um texto. E quando a gente está escrevendo, e aí era uma primeira dica que eu dava em aulas de redação ou de escrita acadêmica, quando trabalhava em outros lugares, né, ou aqui também, é que se você escreve um parágrafo e depois da escrita lê e relê esse parágrafo e não consegue entender o que está escrito, significa que você não cumpriu o recado, não cumpriu a comunicação, certo? Então, a gente sempre tem que cumprir uma função semântica. Isso está inteiramente ligado à morfologia e à sintaxe, certo? A ordem das palavras, a presença e a ausência das palavras vai fazer com que haja a chamada coerência textual e consequentemente, a semântica do texto, tá bom? Então, pensar a sintaxe vai e contribui nesse sentido, nessa orientação. Nos ajuda a compreender o sentido do que está sendo lido e nos ajuda a identificar, mapear aquilo que pode ser dito e como pode ser dito, pensando sempre a língua como um capital simbólico, e a partir desse capital simbólico, a gente pode pensar numa emancipação do sujeito, por meio de diferentes escritas e leituras, tá certo? Para finalizar a aula, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, gostaria de deixar uma palavrinha é, que que me é importante dizer nesse exato momento. Vocês me cativaram, certo? E de alguma forma vocês criaram em mim laços de alguma forma, para quem sabe, para quem conhece o livro, vocês se tornaram em algum momento eternamente responsáveis pela pessoa que vocês cativaram. Então, finalizo aqui a parte de análise sintática inicial.